Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais essa live de conteúdo aqui no meu canal PCJ Marcelo. Essa live ficará gravada também no meu canal no YouTube, também que leva o nome PCJ Marcelo. Então, hoje nós vamos falar sobre comunicação abusiva, como a terapia cognitivo-comportamental pode ajudar, e hoje eu vou dar um enfoque às mulheres, como as mulheres podem, como é que a gente pode tratar e fortalecer, né, traumas, inclusive, advindos de mulheres que foram vitimadas por pessoas, principalmente homens, né, focando na questão de homens, que verbalmente falaram coisas que consideramos abusivas. Hoje não vamos focar na questão física, mas sim verbal, ou seja, falas inapropriadas, né, que comunicam de forma abusiva como? Através de malícias, objetificações sexuais, né, é embutido aí uma objetificação erótica, onde uma das partes sequer dá sinais de interesse sexual ou reciprocidade. Então aí se configura um assédio sexual. Por exemplo, tá ali a mulher na academia, e aí o homem chega e aí fala alguma coisa, que eu nem reproduzir aqui, mas fala alguma coisa inapropriada, e aí configura um assédio sexual, né? Outro tipo de comunicação abusiva são quando desqualifica, inferioriza, posicionando as mulheres como incapazes de alguma coisa, aí está um assédio moral também. Então é importante também perceber quando as falas proferidas configura-se um bullying no qual a vítima, e vítima nunca é culpada, tá? Quero deixar bem claro que a vítima jamais é culpada, mas de que maneira podemos empoderar para que consiga fazer um enfrentamento ali. Um bullying, né? A gente costuma dizer que adulto não sofre bullying, porque o adulto consegue rebater aquilo ali. Às vezes, se for uma zoação, zoar junto ou devolver a zoação ao outro, saber brincar consigo mesmo, brincar com o outro, ou silenciar, aquilo ali nem me afeta, ou você comunicar, né, olhando no olho, olha, esse tipo de brincadeira eu não aceito, não gostei, por favor, não faça mais. Isso é assertividade também. Então, adultos entre si não conseguem fazer bullying. Por que é mais comum com adolescente? Porque ainda não há uma maturidade para poder se defender. Agora, é diferente de qualquer tipo de assédio. O assédio muitas vezes se configura como uma figura que tem um poder superior, seja fisicamente, ou seja, se eu estiver na rua e alguém muito mais forte que eu quiser me confrontar, terei poucas chances de vencer essa luta. Posso até tentar arriscar, mas estarei em desvantagem. Então, um assédio é alguém que é mais forte, seja fisicamente ou hierarquicamente, seja no trabalho, numa escola. Um professor, ele não. Um professor poderia fazer assédio com os alunos. Ele não faz bullying, ele faz assédio porque o professor está numa posição superior, né? Ele tem poder sobre o aluno. Então, o assédio é isso, consiste mais em a vítima estar ali sem estar nivelada ao abusador. Não tem muita chance de confronto. Aí, se confrontar, há mais chance de perder. Então é preciso também deixar claro quando uma linha de corte entre quando se está no espectro abusível e quando está abaixo desse espectro. Quando não se pode caracterizar uma fala imprópria, senão corre-se o risco de entrar em um cenário das pessoas que são hipersensíveis, são intolerantes a tudo, né? Tudo é no fio da espada, né? Interpretam distorcidamente toda a comunicação como sendo ofensiva. Às vezes você está no trabalho, se você tem uma pessoa que não sabe brincar, fazer brincadeiras, fica uma pessoa que não posso falar nada com essa pessoa, que tudo é a ferro e fogo. Então é preciso ter um trato, é saber também ter uma imunidade para que algumas coisas são brincadeiras que eu posso brincar junto aqui, e outras coisas não. Essa pessoa realmente está me diminuindo, ela está me maltratando, está fazendo coisas que estão
de fato provocando malefícios à minha pessoa. Então, há uma linha tênue. É tênue essa linha, é preciso estar atento a isso, ou seja, se eu trabalho minha autorregulação emocional, ou seja, o cara me ofendeu, fez alguma coisa, mas me autorregulei, foi só um momento, eu falei, ele pediu desculpas, nos acertamos. Mas a pessoa reiteradamente faz aquilo e aquilo ali, peraí, para tudo há um limite. Então eu vou ter que comunicar a um superior para poder parar e cessar isso aqui? Como é? Né? Então, o que pode, né, ser pessoas que veem maldade onde não existe? É uma questão, em verdade, que é controversa, uma questão polêmica, é uma questão filosófica que é algo a se pensar. Né? Afinal de contas, qual o limite do humor e do menosprezo? Quando a pessoa está hipersensível ou é justo? É algo que é preciso analisar, né? Cada situação, cada caso em um caso, né? Porque mesmo que, poxa, estou aqui assertivamente comunicando, isso não me ofende, isso não me machuca, palavras, como diz aquela frase, né? Paus e pedras podem quebrar meus ossos, mas palavras jamais me ferirão. Então essas palavras não me ferem, mas toda hora, reiteradamente, a pessoa fica falando aquilo de novo, de novo, de novo, para tudo há um limite. Então, tem coisas que às vezes precisa até comunicar alguém superior ou acionar os direitos, né, o direito, né, a justiça. Ó, isso aqui está acontecendo isso aqui, então eu vou querer danos morais, vou querer uma retratação, coisa assim. Né? Então aqui vamos falar sobre ter atitudes psicológicas para poder lidar com tais situações. Né? Nem estar paranoide, como já expliquei em outras lives, a paranoia é quando o mundo é meu inimigo, todas as pessoas são meus adversários, não confio em ninguém. Então nem se pode estar numa paranoia, e nem se está no outro extremo, que é o ingênuo, aquele que é ingênuo ao mundo, tá tudo bonito, tá tudo belo, é tudo bobagem, todo mundo é bonzinho, inocente. Aí é ingênuo ao mundo. Né? Então, psicólogo, cabe a nós fortalecer o paciente para ter um repertório de habilidades psicológicas para lidar com o mundo, onde infelizmente ainda existem homens que têm comportamentos primitivos, né? Que, focando aqui na live, né? Que ao ver uma mulher desqualifica, a ver como objeto, quer assediar, quer falar palavras incabíveis ali, né? Recorrendo a hábitos antigos, mas hoje que a gente vê como absurdos. Das pessoas falam até que essa geração é muito mimizenta, cheia de mimimi. Eu discordo, nós não estamos numa geração de mimimi, ao contrário, nós estamos numa geração em que a gente comunica aquilo que a gente não gosta, ou seja, antigamente a gente engolia calado, né? Ficava calado, tal, não sei o quê, não gostei, mas não falo que não gostei. Hoje a gente diz, isso aqui não gostei, não admito isso aqui. Isso não é mimimi, isso é comunicar. Isso está doendo. Por favor, pare. Certo? Não sou obrigado a ser um homem ou uma mulher de aço blindado que aguenta tudo e pronto. Farei minha parte, né? Mas também, e o outro lado? Tem uma frase que eu não me recordo, deixa eu ver se eu pesquiso aqui, que fala mais ou menos assim. É mais fácil calçar chinelo, do que asfaltar ou pavimentar, né? Pavimentar todas as ruas. Deixa eu ver se é isso. Deixa eu ver se eu acho aqui no Google a frase correta de quem é. Não sei quem foi que falou isso. Mas eu achei uma frase que é mais ou menos isso, né? Muito boa. É mais fácil você calçar sandálias do que pavimentar todas as ruas. O que significa? É mais fácil eu me fortalecer do que eu só querer que todo mundo se modifique. Claro, queremos que as ruas sejam pavimentadas, todas elas, para que não machuque meus pés. Mas enquanto isso não acontece, me protegerei, calçarei minhas sandálias
para ficar protegido. E é isso que também faz parte do nosso trabalho enquanto psicólogo. Né? Tem adultos com espectros, né, que tem esse tipo de gracejo, até com crianças mesmo, que é criminoso, é inconcebível. É uma doença que tem que ser tratada, mas também é um crime que tem que ser punido, tá? É que nem um homem que vê uma mulher sente atração, mas peraí, guarda a sua atração para você. Se ela está lhe dando bola, ela não deu liberdade para fazer piadinhas de baixo calão, e nem você também não lhe deu liberdade para que você a tocasse de maneira íntima também. Né? Ainda que seja, foi sem querer, que bobagem. Não é por aí não. Já passamos dessa era na humanidade em que essas coisas eram toleráveis, né? Como se, eu posso, bobagem, você que tem que se submeter a isso. Então não é por aí não. Mas aí o que acontece, né? Meninas que passam por isso desde cedo, né? Acabam tendo medo do sexo oposto, medo de ter relação sexual, né? Podem ter uma visão do outro como sendo predador, agressivo, como se só tem interesse sexual, não vê valor em mim como uma pessoa, só vê valor no meu corpo. Então tudo isso pode gerar uma distorção cognitiva aí, né? Também, por outro lado, pode gerar uma sexualização precoce, ou seja, aliciadores, até de menores, né? Fazendo esse ativamento precoce da sexualidade também pode fazer com que elas precocemente aí despertem a sexualização e não tenham parâmetros para ver qual é o meu valor enquanto pessoa. Sou só um corpo, então? Então, elas vão percebendo aí que sensualidades têm cá seus benefícios, né? Em troca de provisões, certa proteção meio que distorcida, mas que ao longo do tempo vai caindo na armadilha de que só serve só para isso, né? Só tem isso, minha autoestima só se alicerça por isso. Então esses abusos, né, sexuais, desde menores, são a gente considera como traumas, né? São traumáticos, geram traumas, de fato, verdadeiros traumas no cognitivo das pessoas, das mulheres, né? E às vezes para ressignificar essa situação, né, para tirar a carga emocional de tais experiências, é um trabalho que leva um certo tempo, é um trabalho árduo, mas que é possível. Existem casos que foi possível superar. Né? Então, para trabalhar, né, com mulheres que às vezes ainda tem que ouvir essas comunicações abusivas, né, seja por malícias, piadinhas, falas, cantadas torpes, né, ou então desqualificações, inferiorizações, é preciso desenvolver aí uma habilidade psicológica de resolutividade e enfrentamento, né, ou seja, construindo juntos, né, no setting terapêutico, scripts para o que ela pode falar e fazer, ao invés de só silenciar. Parece, né, a impressão minha, que é uma cultura do silenciamento das mulheres e que não podem falar, não podem enfrentar, não podem fazer um escândalo aqui para chamar a atenção da situação. Né? Por exemplo, tá em um ônibus, aí chegou alguém que encostou, tocou, falou alguma coisa, e a reação é calar, silenciar, se recolher, uma postura defensiva. E como poderia trabalhar esse enfrentamento? Né? Tá numa academia, tá num trabalho, não sei o quê. Como é que ao invés de fugir isso, ou então ficar refenizada para a situação, trabalhar enfrentamento, resolutividade? Por exemplo, como é? Isso aí que você falou foi comigo? Você me conhece por acaso? Quando foi que eu lhe dei a liberdade para falar comigo dessa linguagem escrota aí? Não te dou essa liberdade. Então, olhar no olho, até botar o dedo, falar. Quero ver quem é que vai conseguir confrontar alguém assim. Então, isso eu disser, não fiz nada não, é impressão sua, não sei o quê. Afirma, não seja moleque.
Olha, já falei, tá dado o recado, certo? Não faça mais. Senão, acionarei aqui justiça, o chefe dessa organização aqui, de onde estiver. Se estiver na academia, vou falar aqui com o diretor da academia, o gerente. Se estiver no trabalho, vou falar aqui com o meu chefe. Na escola, falar. Se tiver situação de rua, no ambiente que não tiver ninguém assim de hierarquicamente superior, funcionar aqui então a polícia, a justiça. Enfim, vou comunicar uma coisa, vou tratar com o rigor da lei. Né? Se tiver que punir, se tiver que processar, a lei está aqui para isso, para amparar mesmo. Né? Então, num ambiente protegido é até legal, até dá para fazer isso. Agora, em ambientes de rua, você não conhece a pessoa, né? Pode ser perigoso. Então, saber silenciar, se retirar, não se deixar que aquilo abale o seu emocional. Então, entra aí também um trabalho de autorregulação emocional, que é um trabalho que o psicólogo também trabalha com o paciente, para que aquela situação problemática ela consiga resolver ali na hora, se for possível resolver, né? Se for alguém que você conhece ali, sabe que não vai haver um enfrentamento violento, né? Resolver e não permitir que aquilo ali lhe perpetue dores, né? Que dispare gatilhos ali que estão em você, que com crenças de que então, o mundo é ruim, os homens são ruins, eu sou só um objeto, não sei o quê. Para que os ataques dos outros não firam o seu emocional. Os outros, palavras dos outros, não lhe ferirão. Né? Então, para conseguir isso, é preciso destravar alguns processos psicológicos anteriores. Né? Ou seja, temos que alicerçar aqui a autoestima, né? Ou seja, a mulher reconhecer o seu valor, porque ela é mais do que uma aparência. O que é mais valoroso em você? Então, a autoestima, né, vai fazer esse reconhecimento do que você tem de valor aqui. Porque o outro só está olhando para você superficialmente aqui, falando bobagens, que existe uma subcultura, ou foi educado assim, ainda tem uma visão misógina da coisa, e acha que é assim mesmo. Agora eu não posso mais cantar mulher. Agora tudo é proibido. Tá difícil desse jeito. Cheio de queixumes que parece até que perdeu os direitos deles, né? Perder todos os direitos de fazer o que bem entender. Não posso mais assediar à vontade, né? Ora, mas é assim, né? Para quem machuca, ele não gosta quando aquele que é machucado diz: ei, pare com isso. Ele não está sentindo dor, ele quer que o direito dele continue em fazer o que bem entender, ele tanto faz. Né? Então, mulheres que têm uma criação reprimida, né, que não tem muito enfrentamento, têm uma ingenuidade, e em algumas pacientes até perguntei coisa assim: você tinha voz na sua casa quando você era mais jovem, adolescente e tal? E muitas diziam que não tinha voz. Ou seja, minha opinião não era ouvida, não tinha a capacidade de falar e de enfrentar e dizer: não concordo, tal, não sei o quê. Então isso era muito suprimido, principalmente com as mulheres, né? Eu lembro que eu vi num documentário, há um documentário sobre feminismo, não me recordo, tá? Qual o nome, mas a mulher, uma senhora já idosa, falando que quando ela era criança, até nos jogos de tabuleiro, né, xadrez, baralho, essas coisas, já tinha que perder de propósito para o seu irmão, um irmão homem no caso, né? Então ela, por ser mulher, ela não poderia ganhar do seu irmão homem. Olha só o nível de misoginia que existia, né, antes e que a gente está aqui enfrentando. E ainda muito me surpreende, a mãe não consigo entender como existem mulheres que são contra o feminismo. É algo que me foge da minha capacidade, porque parece que não existe uma leitura do que era o antes e o depois, as conquistas que foram conquistadas, né? O que o movimento do feminismo trouxe de direitos para as mulheres. Né? O direito ao voto é uma coisa banal, né? O direito a trabalhar, fazer faculdade, a ter voz, né? A ter autonomia.
Então, a divorciar também, então, a não querer ter filho também, né? Poxa, tanta coisa, né? Então, eu não vejo o cabimento, né, de ser contra a pessoa ser contra o movimento feminista. Eu ainda entendo mais ou menos homens, né, que estão perdendo seus direitos, fazer o que bem entender, né, como se estivesse perdendo o escravo, né? Estou perdendo aqui meu escravo. Agora, mulheres serem contra, infelizmente, parece que vem de uma cultura em que houve uma alienação cognitiva, né? Ou seja, está sendo alimentada por falsas informações. E não percebe que já usufruem do seu dia a dia dessas conquistas. Bom, então, faz parte também do nosso trabalho, né? Tirar essa repressão das mulheres, mostrar que elas podem enfrentar, que elas podem levantar a voz sim, até mesmo aprender a se defender fisicamente, se for o caso, né? Já sei de casos de mulheres que conseguiram sair de situações de abusos físicos, sexuais, porque sabiam se defender fisicamente, conseguiram lançar um golpe bem dado e sair correndo, tá? Não que esse é o ideal, tá? Não sei o quê, mas, cara, era a opção que tinha e infelizmente deu certo. Conseguiu, resolveu. Se não tivesse defendido, seria pior. Então tem caso e caso, tá? Não tô aqui fazendo uma apologia, nossa, tem que aprender arte marcial e sair batendo, porque o cara pode estar armado, pode estar faca, revólver, pode ser mais forte mesmo, enfim, pode ser pior. A questão o ponto é ensinar que posso enfrentar, seja verbalmente, seja correr, seja enfrentar diretamente, né? Observando sempre a situação, tendo uma visão analítica da coisa. Pô, dá para eu bater e sair correndo? Como é? Então, o que a gente está trazendo aqui é empoderamento, a capacidade de enfrentar, né? Também ser bem-humorada, saber que saber fechar a cara quando precisa fechar a cara, saber olhar nos olhos, mostrar que está com raiva, mostrar que não está gostando daquilo. Em vez de só fitar nos olhos com uma cara feroz, já é o suficiente para fazer a pessoa se entupir, né, e se recolher à sua insignificância também, né? A parte abusiva fica sem graça quando se fecha a cara, olha nos olhos, e fica fitando ali, sem ficar com risinho, ou meio que tentando se esquivar. Não, enfrentando, né? Fecha a cara, olhando, né? Isso acontece, infelizmente, em ambientes de trabalho. Que, às vezes, homens confundem excessos de amizade, de sorrisos, excessos de bom tratamento com, tá me dando abertura, ó, tá rindo demais, tá falando demais, às vezes um abraço de colega, né? Às vezes um toque também no ombro, sinais de afetividade e amizade. Aí confunde, tá na minha, né? Tá muito na minha, tá me dando bola, e aí acho que pode passar um sinal aí e mostrar que não gostei. Né? E é isso, e é essa atitude de impor o respeito. Em terapia também trabalhamos a imunidade social, é outra habilidade psicológica, né? Fazemos o exame da Declaração dos Direitos dignificantes. Quais são os direitos que todas as pessoas têm, direitos humanos, né? Que todas as pessoas têm esses direitos, né? Direitos dignificantes esses, meditar sobre elas e saber que merece ter esses direitos não violados. Pô, Declaração Universal dos Direitos Humanos está aqui. É só ir no Google, pesquisar, Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que é que todo mundo tem direito aqui? Vou olhar e meditar sobre isso. Trazer aquilo, isso aqui é meu direito inalienável. Ninguém tem o direito de retirar isso de mim. Outra forma é trabalhar um esquema cognitivo, né? Esquema de defectividade. Às vezes acham que merecem isso, então é preciso revisar esquemas. Esquemas são cognições de comportamentos disfuncionais, tá? Isso aí está dentro da terapia de esquemas. Então, às vezes, a gente consegue identificar através de ferramentas, né? Se aí existe aí esquema de abandono, de solidão, de carência, e aí fortalecendo, né? Ou seja, eu não preciso do amor de quem não me respeita. Né? E aí a gente vai também para uma cultura
do bater em criança, né? Que muitos pais hoje em dia ainda ficam se doendo, não pode mais bater no filho. Como é que. Parece que não bater significa ser filho mal educado. Não bater vai ser igual a filha batendo em mim. Não é nada disso. Que visão dicotômica da coisa. Não é assim. Né? Mas quando você ensina uma criança que eu tenho o direito de bater em você para lhe educar, lhe ensinar a me respeitar, obedecer, né? E eu ainda te amo? Peraí, então amar é assim? Amar inclui bater? Me lembrei agora de um caso de um cliente meu que eu atendi há muitos anos atrás. Ele falou que... Bom, vou tentar contar a história sem embananar muito, né? O pai do meu cliente, ele era casado com a mãe dele, né? E a mãe do meu cliente tinha uma relação muito boa, né? Sei lá, muito amorosa, muito carinhosa, tal, não sei o quê. Mas o pai dele, ele não conseguia corresponder à altura a esse amor, né? A esposa, que era a mãe do meu cliente, no caso. Findou se divorciando e começou a se relacionar com uma mulher que o tratava mal, que o ofendia, xingava, traía. Negócio a quatro, né? Então ele se relacionou com essa mulher, foi traído e enfim, teve um final trágico, tá? Ele teve um final trágico. E aí meu cliente falou, meu pai também, a mãe dele, o xingava, o batia muito, o ofendia, o humilhava e tal. E aí me veio meio que um estalo, olha só, que coisa, né? O seu pai, né, com a sua mãe o tratava muito bem, com muito amor e tudo mais. Mas para ele amor não era isso, porque se a mãe dele não tratava assim, não lhe dava carinho, dava atenção, não elogiava, fazia tudo o inverso, ele meio que na sua mente infantil ficou, então amor é assim, né? Amor é essa agressão toda. E quando casou com alguém que mostrava um amor afetuoso, carinhoso, meio que ele rejeitou, não, aquilo ali não é. E foi atrás de alguém que mostrava um amor tal qual recebia da sua mãe, com agressividades, ofensas e humilhações. Né? Então, fica ali na cabeça, né, no modo infantil ainda no adulto, mas funcionando no modo infantil, de que então o amor é assim, é desse jeito. E aí perpetua. Existe uma outra frase, que também não vou me lembrar do autor, mas é muito boa a frase também. A infância é a estrada que a gente caminha a vida toda. Então, muita coisa que não está bem resolvida na infância, ou seja, maus tratos, negligência, autoritarismo, amor só se você mostrar boas notas, amor só se você mostrar que tem resultados concretos, né? Vai bem no estudo, vai bem no trabalho, não sei o quê. Então amor é pelo meu valor, é isso? Isso é levado para a vida adulta. Então, revisar esses esquemas que homens e mulheres, mas mulheres principalmente, já que são mais vítimas desses abusos, verem que esse amor aí, eu posso receber amor e respeito também ao mesmo tempo. Tá? Então, é uma atualização identitária para a adultice, a mudança de crenças. Trabalhamos aí também a metáfora do ônibus, que é muito boa quando a gente a utiliza junto com a hipnose. A metáfora do ônibus é o seguinte, né? Que a gente conta em transe hipnótico. Imagine que a sua vida é um ônibus. E dentro desse ônibus existem vários passageiros. E cada passageiro atua em várias idades, várias identidades, vários papéis. E quem está conduzindo esse ônibus, nesse momento é a sua versão infantil. Então o que você vai fazer agora? Você vai pedir licença, vai retirar essa criança do volante, vai mandar ela sentar em um banco lá atrás. E agora você vai sentar e conduzir esse ônibus. Só que esse seu eu agora é um adulto maduro, responsável, saudável, com autoestima elevada. Agora é essa versão que vai conduzir o ônibus da sua vida. E é assim que a gente faz a atualização identitária para a adultice, essa mudança de crenças. Okay? Então,
Por fim, só lembrando o seguinte, ó, para o abusador, seja abusador sexual, abusador moral, seja como for, não falar nada é reforçador. Ele vai gostar de não ser enfrentado, sabe? Então, quando se reage, ele para. Silêncio é submissão. Silêncio é fuga e esquiva. Não silencie. Não ter medo. Quem tem que ter medo é o abusador. É uma coisa que geralmente, às vezes eu falo até para clientes ou pessoas que eu atendo, né, em meu trabalho de socorrista, que situações que eu vejo mulheres que estão ali se veem como se estivessem à mercê de de um homem, de um marido, de um companheiro que está ali abusando de todas as formas, né, moralmente, sexualmente, e fica com medo de denunciar, de sair dessa vida, de enfrentar. Não tem medo. O medo alimenta o abusador. Então reverter isso, tenha coragem. E eu lembro de uma vez que foi muito gratificante para mim quando uma mulher ela sentiu a coragem de vou lá, vou denunciar, vou agora na delegacia e vou denunciar. Esse poder que ela teve de fazer, enfrentar e sair daquela vida realmente é um grande exemplo do que se fazer, de não se submeter àquilo que está indo de encontro a seus direitos enquanto ser humano. Ok? É isso, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado pelo elogio aqui. Parabéns pelo excelente conteúdo aqui. Foi falado que Paulo Coelhos. É isso, pessoal. Até a próxima, então.